Então, nesse vídeo, nós vamos conhecer o laboratório virtual do sistema digestório. Então, primeiro, vamos conhecer os elementos e as ferramentas que dispomos para poder explorar anatomicamente esse sistema, certo? Vamos começar, então, pelo canto inferior direito, onde estão aqui as teclas de movimentação e rotação do modelo anatômico. Então, com essas setas, né, nós podemos movimentá-lo tanto para a nossa esquerda, para a nossa direita, né, baixar o modelo e também subir, certo? Para ter uma visão, né, geral aqui do modelo. Além disso, nós temos a opção de dar zoom, né? Então, quero verificar uma estrutura mais próxima, eu posso dar um zoom e posso deixá-lo mais distante. Outra opção, né, que são os botões de rotação, né? Por exemplo, eu quero ver uma estrutura que está na parte posterior do modelo. Então, eu consigo fazer essa rotação e verificar, né, na sua parte posterior. Além disso, você consegue, então, mexer o modelo anatômico, então, de todas as direções. Sempre que quiser voltar para a posição original, nós teclamos, então, nesse botão com a imagem de uma filmadora e ele vai voltar para a posição inicial do nosso experimento. Além disso, nesse canto, nós temos a opção, né, de destacar a silhueta do modelo anatômico, né, o seu perfil, e que ele vai facilitar, então, a identificação e a orientação dos órgãos, né, que nós estamos estudando. Bem, aqui no canto superior direito, nós temos um botão de engrenagem, né? Então, aqui nesse botão, clicando, nós temos a opção de retomar, que ele vai retornar, então, ao nosso experimento, certo? Alterar o tema de fundo, que a gente pode deixar tanto o claro, mais claro, como o tema escuro. Isso vai depender, e a opção de cinza, né? Isso vai depender muito dos órgãos que a gente está vendo para poder dar maior nitidez, ou então sair do programa, certo? Então, vamos aqui clicar no retornar e voltar para a nossa tela. Então, vamos agora começar a explorar as peças anatômicas. Bem, é importante destacar que sempre que a gente apontar, né, o cursor do mouse sobre a estrutura anatômica, vai aparecer seu nome. Então, aqui nós temos, por exemplo, a cavidade oral, né, as glândulas parótidas, o esôfago, certo? E nós podemos, então, né, ir baixando o nosso modelo através desse botão e nós continuamos. Fígado, estômago, né? E a parte dos ormentos aqui e o intestino. Bem, então, vamos começar a mexer nas opções que temos aqui. Vamos, por exemplo, selecionar uma peça, né? Selecionar um órgão para visualizá-lo. Então, sempre para selecionar um órgão, nós damos um clique e ele vai ficar destacado, né, de uma cor um pouco mais clara dos demais. Então, por exemplo, aqui o fígado ele está escuro, eu seleciono, ele vai ficar um pouquinho destacado. Com o botão esquerdo, nós vamos vir aqui nessa comando, né, da lateral esquerda e clicar no botão que chama isolar. Então, a gente consegue isolar esse órgão, né, dos demais órgãos desse sistema, para a gente conseguir, então, inspecionar ele. Então, aqui o segundo botão, que é o botão inspecionar, ao clicar, ele vai apresentar aqui vários pinos numerados e cada pino, como você pode ver, colocando o cursor do mouse, vai ter o nome da estrutura aqui que está destacada, né? Aqui a gente pode, então, utilizar os botões de rotação para a gente conseguir visualizar todos os pinos que estão destacados nesse órgão, na parte superior e também na parte inferior. Se achar que, né, o número está muito próximos ou acaba interferindo na visualização, ao clicar aqui nesse botão, a gente consegue tirar a numeração e apenas ficar os pontos, né? Lembrando que com o cursor do mouse, né, a gente pode aproximar ou distanciar, então, essa peça, certo?
Então, vamos virar ele aqui para frente, né? E agora, para saber mais informações sobre esse órgão, a gente pode clicar nesse botão de informações, ele vai abrir uma nova janela. Né? Nessa janela aqui, a gente tem, por exemplo, a opção das dimensões desse órgão, ele vai falar, localiza-se, então, na hipocôndrio direito, né? Enfim, questão de tamanho também pode aparecer. Quero fechar essa janelinha, aperto nessa seta para cima. Questão de hierarquia, né? Se ele faz parte, então, das glândulas acessórias, parte do trato gastro superior, inferior, né? Também traz informações de visão geral, né? Questão de formato, também funções desse órgão. E aqui, por fim, as relevâncias anatômicas. Então, aqui dentro estão listadas, né, todas as estruturas aqui que ficam, então, que estão destacadas nesse órgão. Então, aqui é legal para fazer, né, um exercício aonde você pode, então, cada uma dessas relevâncias tentar localizar aqui dentro do órgão, certo? Para fechar essa janela, você volta aqui no botão Informação e a janela é fechada. Bem, para voltar para a opção inicial, né, nós temos aqui as teclas de voltar e a gente volta ali para o nosso sistema completo, né? Podemos diminuir aqui o zoom para a gente conseguir ter uma visão geral do nosso sistema. Se você observar aqui, nós não conseguimos visualizar todos os órgãos, né? Tem alguns órgãos que eles vão ficar atrás, né? E por isso esse experimento ele dá para nós a opção de isolar ou então tornar invisível alguns órgãos, né? Então aqui a gente tem a tecla de tornar visível e tornar invisível. Bem, vamos ver o que tem, então, por trás do fígado e do estômago, por exemplo. Então, eu clico aqui, destaco, né, os dois órgãos, observe que eles ficaram um pouquinho mais claro. E eu vou clicar aqui no tornar invisível, né? A gente já consegue ver que eles modificaram de cor. E aí vai aparecer essa barra, aonde eu posso controlar a visão que eu tenho desses órgãos até torná-los completamente invisíveis. Então, observe que aqui atrás a gente já consegue ter a visão, né, da vesícula, por exemplo, do pâncreas, que até então estavam escondidos. Agora, por exemplo, eu quero, né, isolar a vesícula biliar. Né? Então, novamente, eu venho aqui e clico na vesícula. Deixo ela destacada, né, numa cor mais clara, e aqui as vias biliares também. A partir daí, eu clico novamente no botão isolar e eu tenho, então, a nossa vesícula biliar isolada do sistema. Novamente, eu posso, né, dar mais um zoom e aproximar ela. Eu quero ver como é que é essa ligação lá por trás. Podemos, né, girar e ver toda, né, a questão das vias biliares, ver essa conexão aqui. Bem, eu quero, então, saber quais estruturas estão presentes na vesícula biliar. Eu posso, novamente, né, seleciono a vesícula. Ela sempre tem que estar de uma cor mais clara, para a gente ter certeza que ela está destacada. E clico no botão inspecionar. Então, novamente, aqui vai aparecer, né, os pinos numerados. E os pinos, então, vão apresentar aqui as regiões, né? Por exemplo, aqui é a região número 3, o corpo da vesícula, número 5, né, o infundíbulo da vesícula biliar e aí por diante. Novamente, se quiser tirar os pinos numerados, fica apenas com as pontuações, clicamos nesse botão e aqui também no botão de informações vai estar todas as informações referentes à vesícula biliar. Bem, para fechar a janela de informações, nós clicamos, né, no I e para retornar ao nosso modelo anatômico, nas teclas de voltar. Outra opção, né, aqui vamos tornar, então, todos os órgãos, nós tiramos, né, o fígado e o estômago, vamos torná-los visíveis, então, aí eles estão. Vamos voltar um pouquinho lá para o nosso inicial. Bem, outra opção que nós temos
é separar, então selecionar por grupo, né? Por exemplo, aqui, vou clicar no estômago e seleciono por grupo. Então, a gente pode, clicar no esôfago, né? Destaco ele e venho aqui no botão selecionar por grupo. Então, nós temos aqui o trato digestório superior, né? Ele divide aqui os grupos. E o sistema digestório completo. Então, eu quero só os órgãos que fazem parte do trato digestório superior. E clico no botão isolar. Então, o que acontece é que nós temos isolados do demais todos os órgãos. Então, temos estômago, o esôfago, né? E aí por diante. Vamos centralizar aqui, né? Um pouquinho para trás. Agora, a última ferramenta que nós temos é o botão focar, né? Então, clicando aqui, eu consigo focar num órgão desse região que nós isolamos. Então, aqui eu vou focar no estômago. Então, ele automaticamente puxa o estômago para o centro. Quero focar no esôfago, né? Então, clico no botão focar, clico aqui e o esôfago vai para a região central. Sempre para voltar, clicamos no botão aqui na setinha, voltar à posição original, certo? Agora, né, que você já conhece a interface, né, e os ícones e os comandos disponíveis, então é a sua vez de explorar então os demais órgãos do sistema digestório.